Capítulo 17. Coisas que você deve saber. Uma mulher perguntou-me recentemente se era um sinal de insanidade conversar consigo mesmo. O marido dela, de vez em quando, se comporta dessa maneira. Expliquei que conversar consigo mesmo nada tem de excepcional e não é necessariamente um indício de insanidade. O marido dela estava simplesmente reagindo à pressão de seus negócios. Basicamente, a reação é causada pelo sentimento dos dois egos que existem em cada um de nós, o espiritual e o humano, ou o homem de 5 sentidos. As crianças frequentemente conversam com amigos invisíveis, o que é explicado por alguns psicólogos como um senso agudo do ego subjetivo. Em muitos círculos, apresenta-se e aceita-se uma explicação psíquica para a reação. Porque ele falava consigo mesmo. Conversando com o marido dela, descobri que era um homem bastante racional. O motivo de estar falando consigo mesmo era o fato de enfrentar um grave problema legal. Seu lado espiritual interior criticava as palavras e ações exteriores. Esse conflito criou um estado de desequilíbrio, que foi resolvido quando ele passou a afirmar: há uma solução harmoniosa divina através da sabedoria do infinito dentro de mim. Aceitando essa verdade simples, ele descobriu em pouco tempo que a prece pagava dividendos. Conseguiu realizar um acordo amigável para a questão, fora dos tribunais. As manchetes irritavam-no. Conversando com um homem que sofria de pressão alta e estava sob tratamento médico, o autor soube que sua queixa era de que gostaria de encontrar paz interior, mas as notícias do jornal matutino deixavam-no excessivamente atormentado, aborrecido e irritado. A simples leitura das manchetes era capaz de perturbá-lo. Ressaltei que era verdade que o mundo ia de crise em crise, mas que isso não devia necessariamente afetá-lo pessoalmente. Ele começou a perceber e compreender que, como indivíduo, não podia impedir o crime, revoltas sociais, guerras e doenças, mas podia assumir o comando de suas próprias reações e modificar sua atitude em relação a esses acontecimentos. Não há lei que obrigue um homem a ficar fervendo de raiva, só porque um jornalista escreve um artigo sórdido e mórbido. A Bíblia diz: ninguém atira de mim. João 10:8. O significado é bastante óbvio. Nenhum homem, notícia de jornal, circunstância ou condição pode tirar a nossa paz ou fé em Deus. Mas podemos renunciar à nossa paz abrindo mão do controle sobre nossos pensamentos e emoções. O homem compreendeu e decidiu que a partir daquele momento não permitiria que nenhum artigo, notícia ou acontecimento lhe roubasse a paz interior, equilíbrio ou serenidade. Quando pensamentos de medo, raiva ou ódio lhe surgem na mente, ele prontamente os suplanta, com a seguinte afirmação: a paz de Deus enche minha alma. Transformou isso num hábito, e a prece é um bom hábito. E acabou tendo a alegria de ouvir o médico declarar que podia suspender a medicação, pois a pressão estava normal. Em 2 semanas, ele alcançara um estado de paz interior e perfeita serenidade. Seja fiel até o fim. Há pouco tempo pronunciei uma conferência na Igreja da Ciência Religiosa, do Dr. Bitzer, em Hollywood. O tema foi a sabedoria do I Ching. Depois da conferência, uma amiga que estava no auditório foi procurar-me
e contou que o marido recebera do irmão a promessa de que lhe enviaria imediatamente um dinheiro. A quantia resolveria o agudo problema financeiro dele. A carta com o cheque seria enviada por via aérea. Ele esperava recebê-la dentro de poucos dias. Como a carta não chegasse, porém, ficou profundamente deprimido e deixou-se dominar pelo desespero, o que acabou provocando um ataque cardíaco. A carta chegou no dia seguinte, expressa por via aérea. Ele permitiu que a ansiedade o controlasse. Se tivesse permanecido tranquilo, sereno e relaxado, confiando na presença divina, teria compreendido que a carta estava a caminho. Quando a esposa mostrou-lhe a carta e o cheque, ele teve uma recuperação rápida e maravilhosa. O médico disse que a carta do irmão era o melhor medicamento. Seja fiel até o fim, a cada estágio do caminho. Sempre há uma resposta. A riqueza está em você. Ao voltar de avião de uma conferência na Igreja da Unidade, em Phoenix, Arizona, tive uma conversa das mais interessantes com um homem do petróleo. Era o que se podia chamar de veterano. O pai dele fizera prospecção de petróleo no Texas, muitos anos antes, e acabara desistindo, desgostoso, dizendo que não havia petróleo em parte alguma. E dissera ao filho: "Por que você não tenta?" O homem me contou que fora para os campos já explorados pelo pai e encontrara petróleo, que lhe rendera uma pequena fortuna ao longo dos anos. O pai desistira cedo demais. A atitude do filho foi a de que Deus o guiaria ao lugar certo. Descobriu um poço lucrativo na mesma área que o pai já havia explorado. A riqueza estava na mente do filho. Estava também no solo, mas era necessária alguma inteligência e perspicácia mental para encontrá-la. Ele me disse que o pai se criara um obstáculo, pois tinha inveja dos vizinhos que haviam encontrado petróleo e enriquecido. Olhando através dos olhos da inveja e ciúme, a visão do pai fora toldada e ele não podia ver o petróleo sob seus pés. O reino está em você. O reino da inteligência, sabedoria e poder está em você. Em outras palavras, Deus habita em você e toda sabedoria, orientação, poder e força de que precisa é-lhe instantaneamente disponível. Seu reino é uma atitude da mente, uma maneira de pensar, uma posição emocional em que sabe que pode enfrentar e superar qualquer desafio através do poder do Todo-Poderoso em você. Crie o hábito de afirmar frequentemente, todos os dias: a paz divina enche minha alma. O amor divino governa todas as minhas atividades. A ação certa divina é minha. A orientação divina é minha. Torne um hábito rezar da forma acima e encontrará paz e repouso, gerados das profundezas de si mesmo. Condições, circunstâncias, pessoas, as montanhas, lagos ou mares não lhe proporcionarão paz por si mesmos. O mundo está em constante turbilhão e é por isso que você entra em si mesmo e encontra a paz além da compreensão. Sintonize com o infinito, que está em repouso sorridente. E na medida em que rezar, maravilhas irão ocorrer em sua vida. Superando o mundo. A Bíblia diz: "No mundo passais por atribulações, mas tende bom ânimo, e venci o mundo." João 16:33. O mundo, no caso, não se refere a objetos como paus e pedras, árvores e lagos. O mundo é a mente de massa. Com sua confusão, ódio, ciúmes,
conflitos, sonhos e aspirações, o bem e o mal, as guerras e antagonismos. Em outras palavras, é o pensamento, ação e reação de 4 bilhões de pessoas. Todos nós estamos imersos na mente de massa, ou lei das médias. Não adianta ficar excitado, nervoso e perturbado com os conflitos no mundo. Além do mais, você não pode fugir do mundo. Pode se elevar acima dele, pensando espiritualmente, construtivamente, harmoniosamente. Adote uma atitude de vitória e triunfo e afirme categoricamente: Deus em mim está me guiando, fazendo-me prosperar e concedendo-me força e poder para tudo superar. Irradie amor e boa vontade para todos. Afirme equilíbrio e serenidade. Na medida em que afirmar tais verdades regularmente, avançará pelo turbilhão do pensamento do mundo para experiências de satisfação, contentamento e realização. Ela disse: não consigo aguentar. Uma jovem enfermeira contou-me, depois de um culto em Laguna Hills, que tivera o seu primeiro emprego numa clínica médica onde havia constantes queixas, interrupções, conflitos e altercações. Estava aflita e disse-me: a situação parece insuportável. Não consigo aguentar. Sugeri que de nada adiantaria tentar escapar à situação incômoda, que aqui estava para enfrentar os desafios, as dificuldades e superá-los. Queixas, conflitos e pessoas desagradáveis fazem parte de todo e qualquer trabalho. Ela escutou e decidiu permanecer calma, afirmando frequentemente: nenhuma dessas coisas me demove. Atos 20:24. Estou aqui para conquistar, servir, irradiar amor e compreensão, adquirir experiência. Ela descobriu que a sua mudança de atitude mudou tudo. Trabalhava agora na clínica com uma mente serena. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Isaías 30:15. Descobriu que o poder da transcendência sobre o turbilhão e conflitos estava dentro de si mesma. Verificou que havia nela um poder maior do que qualquer situação. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Todo mundo enfrenta dificuldades, desafios, problemas, conflitos e altercações, como uma parte inevitável da experiência aqui na Terra. Mas o homem ou mulher que compreende que cada problema pode ser divinamente superado, conquista vitórias e sabe que a união com a presença e poder infinito traz a alegria da prece atendida. O conhecimento da presença divina em você forma a base da fé e paz de espírito. Seja um bom jardineiro. Sua mente é o jardim que planta sementes ou pensamentos, impressões e convicções. Sua mente é chamada de vinhedo na Bíblia. A Bíblia trata das leis mentais e espirituais sob o disfarce e simbolismo de coisas físicas e terrenas. Tudo que gravamos na mente subconsciente, bom ou mal, acontece em nossa experiência. O homem está sempre culpando as condições, eventos e circunstâncias, ao invés de olhar para dentro de si mesmo e compreender que se torna o que pensa ao longo do dia. Sua saúde, felicidade e prosperidade não são consequências de eventos e ações de outros, mas da maneira como você pensa e sente. Seu pensamento e sentimento controlam seu destino. Lembre-se de que está lidando com seus próprios pensamentos e com o conceito que faz de si mesmo, o que determina seu futuro. O que está projetando? Conversei recentemente com um homem
que estava projetando ira, ressentimento e hostilidade contra seus colegas, os quais estavam reagindo com atitudes similares em relação a ele. Não sabia que a culpa era dele e atribuía tudo aos outros. Expliquei-lhe que sua mente era como um projetor de cinema, que projeta imagens na tela. Assim ele inverteu sua atitude e começou silenciosamente a irradiar boa vontade, amor, harmonia e paz para todos os seus colegas, encontrando então uma reação diferente. Percebeu que a causa de tudo estava em si mesmo. A Bíblia dá a resposta de uma maneira muito bonita. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Mateus 7, 1, 2. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Lucas 6, 38. Disse, e com toda a razão, a beleza está nos olhos de quem olha. Se seus olhos estão identificados com o agradável, você verá apenas o agradável. Todas as coisas são puras para os puros. Tito 1:15. Lembre-se de que você possui a autoridade, domínio e soberania sobre o governo de sua mente. É o agricultor e o vinhedo a sua mente. Aprenda a possuir sua própria mente e recorde frequentemente que todo o tesouro do infinito está em você. Aprenda a usar os vastos potenciais do infinito em você e siga adiante ao encontro de maior saúde, felicidade e paz de espírito. Ele encontrou o tesouro. Um jovem de 90 anos, em termos cronológicos, contou-me depois de um culto dominical em Laguna Hills que descobrira talentos ocultos que jamais imaginara possuir. Começara a rezar para que a inteligência infinita lhe revelasse novas ideias criativas, que abençoassem e inspirassem as pessoas. Mostrou-me alguns dos belos versos que haviam saído espontaneamente de sua pena. Está encaminhando os poemas a diversas publicações espirituais. São realmente gemas espirituais de sabedoria. Quando jovem, ele havia vagueado por todo o país, duvidando, questionando, temendo, lamentando, odiando e lutando com os outros, até descobrir aos 30 anos que os maiores dons da vida estavam dentro de si mesmo, e não nos 50 estados americanos. Ele vive agora em Laguna Hills, contribuindo para a beleza e harmonia do lugar, distribuindo sua sabedoria e talentos para todos que o cercam. Olhe sempre para dentro. Contemple a presença viva de Deus em você. Compreenda que vive, se move e tem o seu ser nessa presença e poder infinitos. Na medida em que assim fizer, frequentemente vai se descobrir sustentado, fortalecido e protegido, sob todos os aspectos. Todos os dias, gaste algum tempo pensando nas coisas divinas. Lembre-se que o que conta não é correr de um lado para outro, mas sim a conquista e realização. Todas as manhãs, ao se levantar, dê graças por suas muitas bênçãos e viva na alegre expectativa do melhor, afirmando que é o maior dia de sua vida, porque o seu eu superior está lhe revelando melhores caminhos para servir e crescer espiritualmente. À noite, antes de dormir, envolva-se no manto do amor de Deus, perdoando a si mesmo por quaisquer erros cometidos durante o dia. Durma com o louvor de Deus para sempre em seus lábios. Você está pronto? Numa recente conferência, usei a declaração famosa: todas as coisas estão prontas se sua mente também o estiver. Shakespeare apresenta nessa frase uma grande verdade
relacionada com as leis mentais e espirituais. Uma jovem presente escreveu-me depois e disse que nunca antes ouvira a frase ser explicada e que se aplicava perfeitamente a ela. Estava constantemente adiando o casamento, pois não se sentia ainda pronta, já que cuidava dos pais. Subitamente ela chegou a uma conclusão: estou pronta agora. Telefonou para o rapaz, queria casar com ela, e o autor teve o privilégio de realizar a cerimônia. Você pode ser e pode fazer tudo o que deseja ser e fazer, se estiver mentalmente pronto para isso. Sua maior oportunidade na vida é realmente a aceitação mental de que está pronto. Os pais daquela jovem não constituíam realmente um obstáculo à realização dela. Era simplesmente um obstáculo que ela criara em sua própria mente. Os pais ficaram deliciados com o casamento, prontamente contrataram uma enfermeira e uma criada para cuidar deles, o que provou ser um arranjo muito melhor para todos. Quando o amor entra em sua vida, contribui para a paz e felicidade de todos ao seu redor e de todas as pessoas em toda parte. Lembre-se de uma verdade simples: sempre que você estiver mentalmente pronto, vai descobrir que tudo o mais também está pronto. Nos primeiros tempos da América, os peregrinos poderiam ter usado telefone, rádio, automóvel, cinemas, aviões, etc. Mas não estavam mentalmente prontos. Acreditavam que o cavalo e a carroça eram os únicos meios de transporte. Moisés, Elias, Buda e todos os antigos mestres poderiam ter usado o rádio e a televisão para dramatizarem e transmitirem as grandes verdades da vida, se estivessem mentalmente receptivos e prontos. As leis da natureza jamais variam e eram as mesmas naquele tempo como são agora. Mas as mentes dos antigos videntes e profetas não estavam prontas para essas invenções. A oferta e procura são uma coisa, mas você deve oferecer prontidão mental e a resposta, então, lhe chegará em ordem divina. Pondo Deus em primeiro lugar. Realizei recentemente um serviço fúnebre para um homem que tinha 104 anos. A viúva disse que, pelo que podia se lembrar, ele nunca estivera doente. Mas na noite anterior à sua transição, ele lhe dissera que ia se encontrar com seus entes queridos e depois passara para outra vida durante o sono. A viúva disse que em todas as manhãs de sua vida ele lia em voz alta o Salmo 91, enfatizando uma frase: saciá-lo-ei com longevidade. Salmos 91, 16. Enfatizava também a seguinte declaração: tu me farás ver os caminhos da vida. Salmos 16, 11. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. A vida para esse homem significava uma vida de felicidade, realização e utilidade. Ele apreciava a vida e dava seus talentos de uma maneira maravilhosa. A longa vida de que a Bíblia fala é um longo período de alegria, liberdade, paz e realização. A vida abundante chega para todos quando observam e praticam a lei suprema, pondo Deus em primeiro lugar em suas vidas. Ela usava o tabuleiro Ouija. Recebo muitas cartas de homens e mulheres que vivem em outros estados, declarando que ouvem vozes à noite, gritando obscenidades e vulgaridades em seus ouvidos, usando a linguagem mais profana. Uma mulher escreveu para contar que uma entidade estava lhe dizendo para cometer suicídio e ir ao seu encontro na dimensão seguinte.
Essa mulher vinha usando o tabuleiro Ouija e vivia num medo constante de que alguma entidade maléfica lhe pudesse aparecer. O que ela continuamente temia acabou por acontecer. Não sabia que sua mente subconsciente aceita todos os tipos de sugestões, boas ou más, e que o medo de uma entidade maléfica era uma ordem constante para a mente subconsciente, que reagiu e desempenhou o papel de um espírito diabólico. Na verdade, era a sua própria mente subconsciente que lhe estava falando. Dei-lhe uma prece para fazer, bastante eficaz. Devia repetir a prece em voz alta muitas vezes, de dia e de noite, tão frequentemente quanto necessário, para sentir a presença de Deus. Essa consciência acaba por banir da mente da pessoa todas as influências negativas incômodas. Faça com que seja real. Afirme essas verdades categoricamente. Assim penso e assim determino. Deus vive em mim. Deus fala e anda em mim. Minha vida é a vida de Deus, e a paz de Deus enche-me a mente e o coração. O amor de Deus satura minha alma. Estou crescendo em sabedoria, verdade e beleza. Sou perfeita, sou forte, sou feliz, alegre e livre. Posso fazer todas as coisas através do poder de Deus que me fortaleceu. Sei que me torno tudo aquilo a que atribuo o eu sou. Deus vela por mim, estou cercada pelo sagrado círculo do amor eterno de Deus. Toda a armadura de Deus me envolve. Deus está me guiando. Sua luz brilha em mim. Depois dessa meditação espiritual, ela deveria emitir uma ordem para a mente subconsciente categoricamente, incisivamente, decisivamente. Determino que saia agora. É o que penso. Sou sincera. Saia imediatamente. Deus está aqui agora. Onde Deus está, não existe o mal. Vá agora. Estou livre. Seguindo essa técnica, ela tornou-se completamente livre em 2 semanas e não mais se mete com o tabuleiro Ouija. Empunhe essa chave. A Bíblia diz: Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. O que significa o ser irrestrito, o Espírito Vivo Todo-Poderoso? É um nome sem nome. Significa a única presença e poder, Deus. É uma tentativa de Moisés de expressar a natureza infinita de Deus, que é sem rosto, forma ou figura, e é sem tempo, sem idade e sem formato. Eu sou significa que está proclamando a presença de Deus em você. Você é uma individualização do infinito. Se diz eu sou John Jones, está proclamando que é um homem possuindo um determinado nome, nacionalidade, características, posição na vida, etc. Em outras palavras, você é a vida universal aparecendo na forma de homem e se torna tudo o que atribui a eu sou. Use essa afirmação e sinta a verdade do que afirma. Eu sou perfeito, forte, poderoso, amável, próspero, bem-sucedido, iluminado e inspirado. Crie o hábito de reiterar essas verdades e terá encontrado a chave que abre a casa dos tesouros dentro de você. O primeiro e o último. Num curso recente sobre a Bíblia, um homem perguntou-me o significado de Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Apocalipse 1:11. Ele era um empresário e dei-lhe a seguinte explicação: Eu sou é a presença de Deus em todos nós. É a percepção ou consciência incondicionada. É a única presença e poder. E é a causa de toda e qualquer manifestação. É onipresente
e a própria vida de todos nós. O individual eu sou é o universal eu sou, condicionado pelo pensamento e crenças do homem. É a nossa consciência pessoal, que significa a maneira como pensamos, sentimos e cremos, assim como tudo aquilo a que damos consentimento mental. Ele começou a compreender o que a Bíblia estava querendo dizer com a declaração Eu sou, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Pois nossa própria consciência é o início de cada empreendimento. Nossas ações, experiências e resultados são secundários. Podemos começar a escrever um livro, o que demora algum tempo. Depois chega ao fim quando terminamos. O mesmo se aplica a qualquer invenção, descoberta ou negócio. O princípio estava na mente da pessoa. Se ele começasse seu novo negócio com fé e confiança, o fim, o resultado seria um empreendimento bem-sucedido. O fim estaria de acordo com o princípio. Esse homem disse que começou a fazer cartões postais de natureza religiosa, com grande amor em seu coração. Recebeu cartas afetuosas de quase todas as pessoas para os quais enviou seus cartões. Sua atual esposa recebeu um dos cartões e foi assim que sua amada entrou na vida dele. Comece o seu negócio com fé e confiança e alcançará o sucesso. O princípio e o fim são a mesma coisa. Seu pensamento e sentimento são o princípio e o resultado é o fim. Ela fracassou 3 vezes. Uma corretora imobiliária contou-me que abrira 3 escritórios diferentes e fracassara totalmente nas 3 ocasiões. Foi à igreja, recebeu os sacramentos e rezou regularmente por prosperidade e sucesso. A explicação foi a cura para essa corretora. Temia o fracasso e ficava na expectativa de fracassar. Tinha uma imagem mental de fracasso. O negativismo constante minava todo o seu trabalho. Atraía clientes e oportunidades lhe surgiam. Mas o padrão de fracasso persistia, já que ela começava com pensamentos de fracasso. O resultado coincidia com o princípio. Ela aprendeu a inverter sua atitude mental e fixar na mente o padrão de sucesso, afirmando todas as manhãs e noites: o Espírito Infinito atrai para mim clientes que têm dinheiro para comprar e que desejam as casas que tenho para vender. Eles são abençoados e prosperam. Eu sou também abençoada e prospero. Eu sou um tremendo sucesso em todos os meus empreendimentos. Eu sou nascida para vencer e alcançar o sucesso na vida. Sei que o fim será bem-sucedido quando começo com a ideia de sucesso. Quando os pensamentos de medo lhe ocorriam, ela imediatamente suplantava-os com a seguinte afirmação: o sucesso é meu, é maravilhoso. Adquiriu esse hábito, como o subconsciente é a sede do hábito. Ela está agora compelida a ter sucesso e está se movendo para frente e para cima. Sua disposição é contagiante. Todo mundo conhece um trabalhador ou um balconista que é amargo, cético, cheio de críticas aos outros e a tudo em geral. Essa atitude negativa é captada subconscientemente pelos outros, e tais pessoas sempre acabam ficando atoladas, jamais subindo na escada da vida. Muitas pessoas são amargas e invejosas das que subiram na escada da vida. Essa disposição de ciúme e inveja rouba-lhes a energia da vida. Estão sempre cansadas, esgotadas e apáticas. As pessoas afetuosas, generosas, compreensivas e exuberantes liberam o poder curativo da vida e irradiam a luz do sol do amor divino em tudo o que fazem.
Seja um bom chefe. Você se torna um bom chefe quando deixa de culpar o ambiente em que vive, sua infância, seus pais e sua herança. Não adianta culpar os outros. A causa está em seus próprios pensamentos e sentimentos. A única pessoa a mudar é você mesmo. Aprenda a assumir o controle e ser o chefe de seus pensamentos, sentimentos, ações e reações. Compreenda que é um rei em sua própria casa. Reivindique que a lei e a ordem divinas governem sua vida em todas as ocasiões. Comece a pensar, falar, agir e reagir do ponto de vista do centro divino em você. Pode comandar seus pensamentos e dizer-lhes onde devem concentrar a atenção. Cuide para que todos os seus pensamentos paguem dividendos em saúde, sucesso, boas relações humanas e em todos os demais aspectos de sua vida. O homem que se recusa a assumir o comando de seus próprios pensamentos será dominado e controlado pelas condições, circunstâncias e pessoas. Descobre-se sendo empurrado de um lado para outro, coagido e controlado pela mente de massa. Escolha os seus próprios pensamentos baseado nos princípios divinos e verdades eternas. Com isso, todos os seus caminhos serão de satisfação e todas as trilhas serão de paz. A sorte. Conversei recentemente com um homem de 80 anos, que me revelou qual fora a sua máxima ao longo da vida. Sempre esperei ter sorte em tudo. E ele teve sorte por toda a sua vida. A mãe, que era quacre, disse-lhe quando era ainda bem pequeno: John, sempre conte com a sorte e pode estar certo de que a terá. Esse é um sábio conselho, porque todos nós temos o que esperamos da vida e não o que desejamos. Acredite na sorte e irá encontrar sempre tudo o que é bom, pois a lei da vida é a lei da crença. Saiba quem você é. A Bíblia diz: nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Deuteronômio 23, 2. Nosso Pai, mencionado na Bíblia, significa o princípio da vida, que é o progenitor ou pai de todos nós. Somos todos irmãos e estamos intimamente relacionados uns com os outros. Todo homem deve conhecer a fonte de onde provém. A Bíblia trata de psicologia e metafísica, e fala em metáforas, comparações e parábolas. Devemos procurar o significado oculto. Quando um homem não sabe que Deus ou a inteligência infinita habita nele, torna-se incapaz de enfrentar os desafios da vida da maneira certa. Ele deixa de perceber que há sabedoria e poder dentro dele, permitindo-lhe resolver todos os problemas e elevar-se triunfantemente, expressando-se no nível mais alto. Se um homem vai procurar em seus ancestrais a fonte do seu ser, está na verdade se limitando e se sentirá reprimido e circunscrito por seu meio ambiente, criação e crenças restritas de seus antepassados. Sabendo que Deus é o seu verdadeiro Pai e que herdou todos os poderes, qualidades e atributos do infinito, ele adquire o sentimento e a consciência de que pode fazer grandes coisas e seguirá em frente pela vida, a conquistar e conquistando. Aceitar literalmente a passagem citada do Deuteronômio seria um absurdo. Mas quando um homem conhece a sua verdadeira fonte e sintoniza com o infinito, rejeita completamente as ilusões, falsas crenças e superstições das massas, tornando-se senhor de seu próprio ambiente e condições. O homem provém de uma ascendência real, pois seu pai é Deus e Deus é Espírito. E como diz Emerson,
cada espírito constrói uma casa para si. E é nesse momento que o homem está no comando total, moldando e formulando seu próprio destino. E seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13.